O que são verbos de ligação? Verbos de ligação são verbos que não apresentam uma ação. Eles apenas ligam o sujeito à sua característica e expressam um estado. Exemplo: a aluna está confiante. O verbo de ligação está nessa frase liga o sujeito, que é a aluna, à sua característica, o seu estado, que é confiante. Outro exemplo: desde aquele episódio andamos sempre contente. O verbo de ligação andar nesta frase exprime um estado, que é se sentir contente. Os verbos transitivos e intransitivos, diferentemente dos verbos de ligação, eles apresentam uma ação, em que os verbos intransitivos eles não necessitam de complemento para haver um sentido completo na frase. Exemplo: as alunas estudaram na biblioteca. O verbo intransitivo é estudaram nesta frase, em que, se fosse apenas as alunas estudaram, ainda haveria um sentido completo, ou seja, não há necessidade de um complemento para haver sentido completo. Outro exemplo: o bebê dormiu cedo hoje. Se fosse apenas o bebê dormiu, ainda haveria sentido completo. Já os verbos transitivos, eles necessitam de um complemento para haver um sentido completo na frase e são divididos em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, em que o verbo transitivo direto ele apresenta como complemento um objeto direto, e quando se pergunta ao verbo, a pergunta vem sem preposição. Exemplo: a aluna resolveu os exercícios. O verbo transitivo direto nesta frase é resolveu. Resolveu o quê? Resolveu os exercícios. Os exercícios é objeto direto desta frase. Eu ouvi um barulho alto. Eu ouvi o quê? Um barulho alto. Verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos, eles apresentam como complemento um objeto indireto. E quando se pergunta ao verbo, a pergunta vem com preposição. Exemplo: ela não duvida da aprovação. O verbo transitivo indireto desta frase é duvida. Ela não duvida de que? Da aprovação é o objeto indireto. Outro exemplo: eu preciso de ajuda. Eu preciso de quê? De ajuda. Agora, o verbo transitivo direto e indireto, ele há tanto o objeto direto como o objeto indireto como complemento do verbo. Exemplo: entregou o trabalho ao professor. Entregou o quê? O trabalho. A quem? Ao professor. O trabalho é o objeto direto, ao professor é o objeto indireto. Outro exemplo: eu emprestei um vestido à minha irmã. O verbo transitivo direto e indireto é emprestei. Emprestei o quê? Um vestido, que é o objeto direto desta frase. A quem? A minha irmã, que é o objeto indireto desta frase.